Deseja ter o hábito de leitura, mas não sabe por onde começar? Vem comigo. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Ler é um hábito maravilhoso que nos faz viajar para novos mundos, além de também fazer com que a gente enriqueça a nossa vida de diversas formas, né? Afinal, a leitura traz conhecimento com ela. Além disso, a leitura melhora a nossa criatividade, faz com que a gente conheça novas realidades, tenha mais senso de empatia e também mais conscientização sobre várias coisas. Eu mesma, como vocês já sabem, sou uma grande apaixonada por ler, tanto é que este canal é um canal literário, principalmente, porque eu falo de outras coisinhas aqui também. E para mim, o hábito de leitura sempre foi uma coisa muito simples de ter, porque eu gosto de ler desde sempre. Só que tem algumas pessoas que têm o desejo de ter hábito de leitura, mas elas têm um pouquinho de dificuldade de conseguir isso. E o ponto principal da dificuldade é justamente o começar a fazer. E se você é uma das pessoas que quer começar a fazer isso, tanto que colocou como uma das suas metas de 2026, o vídeo de hoje é feito para você. Aproveitar que 2026 está começando para colocar esse plano em prática desde já. Bora nessa enquanto você já se inscreve aqui no canal agora mesmo, porque aqui sempre tem vídeos com dicas, recomendações de leituras, resenhas, histórias e dicas também para você conseguir manter o seu hábito de leitura ativo. A primeira dica para você começar o seu hábito de leitura é entender por que você quer fazer isso. E sim, eu tô falando sério. Isso porque, gente, tem pessoas que elas não gostam de ler e não querem ler. Pelo menos não enquanto algo recorrente na vida. Lê algumas coisas, né, assim, não assiduamente, né, para entender algumas coisas, entender alguns assuntos, mas que não quer que isso seja um hábito de sua vida. Então eu peço que você reflita sobre isso, porque não é legal que você se enfie em situações que não correspondem quem você é e o que você quer. Uma coisa é você querer ter o hábito de leitura porque você quer iniciar um novo hobby, porque você quer ter mais conhecimento ou porque você precisa disso também para agregar mais à sua vida. Porque, por exemplo, você pode iniciar um trabalho que demande que você leia mais e que você leia muito. E outra coisa é você buscar isso porque alguém quer que você faça aquilo. Ou não necessariamente alguém queira que você faça aquilo, mas você quer se sentir mais pertencente a algum lugar e aí você comece isso para estar inserido naquele lugar. Só que às vezes você não quer estar de fato naquele espaço com aquelas pessoas. Você não deve buscar ter aceitação por algo que não faz parte de você. Então a primeira coisa é entender que você tem que fazer isso por você e não pelos outros, certo? Entendendo isso, a próxima dica é pensar no que você mais gosta de consumir. Explore gêneros literários e formatos de histórias também. Formatos eu falo, por exemplo, de quadrinhos, né, ou de romances, mas não romances enquanto temática da história, e sim enquanto forma narrativa, que é como é feita a construção do texto. Além disso, tem também o formato digital e formato físico. Para algumas pessoas é mais fácil ler em formato digital, para outras é mais fácil ler em formato físico. Tem gente que não se importa, tipo eu leio os dois formatos. Tendo preferência por formato físico, mas acabo consumindo mais digitais por conta do tipo de literatura que eu leio, que é mais de pessoas, literatura nacional independente, que é mais em formato digital. E aí, já pensando nessa questão do formato, você vai nas buscas dos tipos de história. E aí você experimenta. Como você sabe que tipo de história você gosta? Pense em outros formatos de mídia que você consome. Filmes, por exemplo. Você prefere ver filmes de quê? Filme de romance ou de fantasia? Ou de romantasia, que é a mistura dos dois? Você prefere ver um filme de drama ou você prefere ver um filme de terror? Então, pensando o tipo de história que você mais gosta de consumir nesses outros formatos, você vai em busca de histórias desse tipo e pense em que formatos você mais poderia ter familiaridade e experimenta. Não pegue para ler um tipo de história que não corresponde ao seu gosto já de cara. Não que você nunca possa experimentar ler essas histórias diferentes, né, que vão para outros caminhos. Mas de começo, para você iniciar o seu hábito, a melhor coisa é você ler algo que te agrada, porque você vai ter mais facilidade
vai criar mais familiaridade e aí sim, consequentemente, no futuro, você vai começar a ler outras histórias de outros tipos que não são bem o que você gosta, que a gente chama de histórias fora da nossa zona de conforto. Lendo uma história da temática que você mais gosta vai fazer com que você se envolva mais fácil na narrativa. Se envolvendo mais fácil, você vai se encantar mais por aquela história e, consequentemente, também por ler. E isso vai fazer com que seja muito mais fácil de você continuar lendo e também buscando outras histórias para ler. E isso me leva à próxima dica, que é para você buscar criadores de conteúdo literário para consumir. Porque acompanhando criadores de conteúdo literário, você vai conhecer mais possibilidades de histórias. Para você não ficar só buscando histórias aleatórias por aí, você não sabe nada delas, não sabe nem o que vai se passar nelas. Isso é uma coisa que a gente começa a fazer mais pra frente. Depois que a gente já tem o hábito, a gente às vezes se aventura em pegar histórias que a gente não sabe absolutamente nada. Mas assim, acompanhe criadores de conteúdo literário, mas não saia seguindo um monte de gente aleatória. Olhe o perfil daquela pessoa e veja que tipos de histórias aquelas pessoas ali recomendam. Com a minha dica anterior, você já descobriu qual tipo de história você provavelmente vai gostar mais de ler. E aí, você já sabendo qual é, você busca um criador literário que vai falar justamente desse tipo de história. Então, por exemplo, você descobriu que você gosta mais de ler histórias de romance e fantasia. Aí você chegou ao meu canal. Eu sou o tipo de pessoa que vou te indicar histórias de romance, histórias de fantasia e também outras subcategorias que estão envolvidas aqui. Por exemplo, fantasia urbana, romantasia. Eu indico mais essas histórias porque são as histórias que eu gosto de ler. E não que eu não leia outras coisas fora isso. Mas a recomendação aqui dessas outras histórias, elas são bem menores, porque é uma coisa mais esporádica de acontecer. Não é via de regra que sempre vai ter. Sempre nas recomendações vocês vão ver mais romance e fantasia. E aí, se você gosta mais de ler romance e fantasia, o meu canal é perfeito para você. Mas se você for uma pessoa que busca mais ler livros de terror, você tem que buscar outro criador literário que faça indicações mais desse tipo. Alguns criadores literários têm as suas formas específicas de falar para você das histórias. Então, além de ver que tipo de histórias eles recomendam, veja também a forma que eles falam das histórias. E aí, se for uma coisa que te agrade, você os segue, os acompanha e descobre novas histórias para você consumir através dessas pessoas. Então agora você já sabe que tipo de histórias você gosta, que tipo de formato é ideal para você e já segue pessoas também que vão indicar essas histórias desse tipo para você ir consumindo com o tempo. E já sabendo de tudo isso, eu vou para a próxima dica, que é: tenha paciência e comece devagar. Como assim? Se você não tem o hábito de ler e vai começar a fazer isso agora, existe a grande possibilidade de você começar não lendo tanto, porque é normal, você não tinha esse hábito na sua vida. Então, ao invés de você querer ler muito de uma vez só, ler um livro inteiro em 2 dias, comece devagar. Leia meio parágrafo por dia, meio parágrafo de manhã, outro meio parágrafo de noite, ou meia página durante um dia, ou uma página só durante um dia. Vá começando devagarinho e aumentando gradativamente. Fazendo isso, vai ter um dia que você, ao invés de meia página, vai ler 5 páginas. 5 páginas, 10 páginas, um capítulo inteiro, dependendo do tamanho do capítulo que seja aquela história. Um capítulo, 2 capítulos, 3, 4, 5, 10 em um dia. Mas comece devagar e vá avançando. E mesmo sendo de um gênero literário que você goste, é ideal que você comece devagar para que assim você vá se habituando. E aí sim você vai aumentando a frequência e se ampliando. Porque assim, é diferente uma pessoa que já gosta de ler e ela quer começar e ela já vai ler muito de uma vez, porque ela já gosta disso. Se você está criando o hábito porque você quer passar a ter isso na sua vida, é ideal que você vá devagarinho mesmo. Tenha paciência com você. Inclusive, uma ótima forma de você começar devagar e com mais gosto é lendo contos. Lendo contos, novelas. Novelas são histórias menorzinhas, assim, de 100 páginas, 110 páginas. Você pode, inclusive, começar assim. Começar lendo contos. E aí, você lendo os contos, você vai começar e finalizar histórias mais rápido, ficando mais feliz até por causa disso. E contos são histórias, geralmente, não via de regra, menos complexas. Isso faz com que a gente
os leia mais rápido, os compreenda mais rápido, porque também, gente, não é só passar o olho em cima e ler aquilo por ler, né? A gente tem que entender o que a gente está lendo. Principalmente se você for a pessoa que está querendo criar o hábito de leitura para um trabalho, aí mesmo que você tem que se atentar ainda mais a todos os detalhes que tem nas histórias. Afinal, não é só ler, é ler e compreender o que você está lendo. Então, se um conto for menos complexo, isso vai garantir com que você se envolva mais fácil na história, se prenda mais fácil e aí leia com mais facilidade. Se você for uma pessoa que tem facilidade em ler histórias digitais, né, em formato digital, tem uma gama muito grande de histórias nacionais independentes em formato de contos, que aí vai ser um prato cheio para você. Aqui no canal mesmo tem um monte de recomendação assim, um monte. E enquanto você vai lendo esses contos iniciais, né, você vai fazer uma outra coisa que eu acho bem importante, que também é uma dica que eu trago para vocês, que é observar os seus padrões. Entender como funciona para você as dinâmicas de leitura. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que lê mais devagar, porque cada pessoa tem um ritmo próprio de leitura. Pode acontecer de ter um livro que eu leia mais rápido? Pode, mas via de regra, não é assim que funciona para mim. Então, talvez você também seja uma pessoa que lê mais devagar. Ou talvez você leia mais rápido até do que você imagina que está lendo. É importante que você entenda quais os melhores momentos para a sua leitura. Você pode ser uma pessoa que goste de ler ao acordar, mas também pode ser que você seja uma pessoa que goste mais de ler ao dormir. Talvez você não tenha tempo de ler em nenhum desses dois horários e prefira ler quando está no transporte público para ir para o seu trabalho, porque é a hora que você tem para isso. E você até gosta de fazer nesse momento também. Então entenda como vai sendo a sua dinâmica de leitura enquanto você está desenvolvendo. É importante você fazer isso para você se situar de como funciona para você, para que você não se cobre depois. Inclusive, uma dica bônus que eu posso dar para você visualizar melhor como está sendo o seu desenvolvimento de leitura é fazer anotações das suas leituras. E aí você escolhe a plataforma que para você for melhor fazer isso. Tem várias por aí. A que eu mais gosto e que eu acho que é uma grande amiga do leitor é o Maratona App, porque é um sistema de anotação de leitura para pessoas que têm a leitura como parte da sua vida, não como uma competição de algo, mas porque gosta de anotar as coisas que está lendo, marcar o que foi que leu, para poder relembrar também. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu vejo principalmente o que foi que eu li no mês anterior, quando eu faço os vídeos, né, de atualizações de leitura, olhando o que foi que eu anotei no meu Maratona App. Porque acontecem tantas coisas durante o mês que às vezes a gente se passa do que de fato que a gente leu. E eu gosto do Maratona porque lá, além de a gente anotar as leituras, a gente tem a leitura coletiva, a gente tem as maratonas literárias. Eu sempre organizo a maratona literária Setembro Bissexual por ele. Claro que você pode estar lá só para fazer as anotações das suas leituras mesmo, sem entrar de forma mais profunda no aplicativo. Você não precisa baixar o aplicativo se você não quiser baixar o aplicativo, porque ele funciona também enquanto o site no navegador. A função é a mesma, fica tudo igualzinho. E ele é um sistema muito fácil e intuitivo, então não precisa você ficar vendo 400 mil coisas para aprender a usar. Mas, se você quiser tutoriais a mais sobre como usar o Maratona App, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist de tutoriais no canal de Nath Tá Lendo, que ela ensina direitinho como mexer no sistema. Aí no Maratona você cria sua estante de leitura de agora, tipo, vou começar a ler em 2026. Aí você cria uma estante de leituras de 2026 e vai anotando as leituras que você vai fazendo durante todo o ano. Você pode só botar o livro lá ou o conto lá e marcar como lido, e aí você vai saber que você leu naquele período, né, naquela data, você pode botar a data certinho lá, né? Se você botar tipo hoje e marcar lá, já fica salvo como hoje. Mas você também pode botar uma data retroativa se for em outro momento. Mas você também pode ir anotando as suas reações enquanto você lê. Então, se você lê um livro que na página 5 você sentiu várias coisas assim, tipo, você ficou muito apaixonada por aquela história, já li, aí você marca lá que você estava apaixonada, pode fazer uma anotação do que você estava sentindo naquele momento também, porque isso vai fazer com que você até relembre também um pouquinho de como foi a leitura e você entenda também, você anotando esses períodos de cada dia, é legal,
para você ver o quanto você leu em cada dia e o quanto você avançou na leitura. Tipo, nossa, nesse dia aqui eu li uma página, mas nesse outro dia eu já li 5. E tendo essas anotações, você vai se cobrar muito menos em relação ao desenvolvimento do seu hábito. Porque, gente, já teve vezes que eu achei que eu não tinha lido nada um período, e quando eu fui olhar anotações do Maratona, na verdade foi do Maratona, foi da Amazon. Porque a Amazon, quando você lê pelo Kindle, ele tem um calendáriozinho que te mostra os dias que você leu. Eu achei que eu não tinha lido nada uma determinada semana, e aí, olhando as anotações, lá da. Anotações não, o marcador de dias, eu vi que eu tinha lido muitos dias. Quando você lê pelo sistema do Kindle, tem essas possibilidades. Inclusive, se você é uma pessoa que quer saber mais como ler livros digitais, né, ter mais facilidade de ler livro digital, como funciona a leitura de livros digitais, tem vídeos aqui no canal sobre isso. Um deles eu preciso até atualizar, se não me engano, se não me falha a memória. Mas todos que estão aqui são muito bons também, vou deixar os links para eles aqui na descrição. Essas foram as minhas dicas para você iniciar o seu hábito de leitura em 2026. Aproveitar que o ano já está começando para colocar essa meta em prática e aí quando chegar no final do ano você riscar lá da sua lista de metas. Iniciar hábito de leitura. Você, pessoa leitora que já me acompanha aqui no canal, deixa aqui nos comentários dicas também de coisas que foram úteis para vocês quando vocês forem iniciar o hábito de leitura de vocês, porque aí pode ajudar outras pessoas que estão chegando nesse vídeo. E se você é a pessoa que está nesse objetivo de começar o hábito de leitura, lembre-se, não se cobre. Segue as dicas e deixa fluir. Leitura não é competição. E até na obrigação, ela tem que ser desenvolvida certinho, para que assim você consiga executar o seu trabalho da melhor forma. Sucesso na sua trajetória de leitura e muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!